eu vou te falar os jogadores que vão estrear nessa Copa do Mundo de 2026. Mas antes, olá, meu nome é João Pedro e se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal porque a gente está fazendo uma contagem regressiva até a Copa do Mundo. E a gente todos os dias vai trazer conteúdo aqui a respeito da Copa do Mundo, sobre curiosidades, notícias e algumas informações que vão ser muito legais a respeito da Copa do Mundo. E além disso, deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários alguma dúvida, alguma informação, ou mesmo se tem algum jogador que faltou nessa lista que eu vou te mostrar dos jogadores, e talvez trazer outra lista com outros nomes de jogadores que podem estrear nessa Copa do Mundo. O primeiro jogador que pode estrear nessa Copa do Mundo é o jogador Estevão, da seleção brasileira. O Estevão é um jogador muito craque, que jogou muito no Palmeiras e agora está no Chelsea. Jogava muito, inclusive em alguns momentos conseguia carregar o Palmeiras nas costas, porque ele é um jogador que desequilibra a marcação, consegue driblar e chuta muito bem com a perna esquerda. Ele é um jogador jovem e ainda que tem muito potencial no futebol, principalmente no futebol inglês que ele está jogando agora. E acredito que ele vai ir muito bem nessa próxima Copa. E acredito que ele vai ser convocado e vai ser muito bom, vai jogar muito bem. E até pode surpreender, conseguindo até em alguns momentos fazer lances e desequilibrar defesas saindo do banco de reservas. O próximo jogador que vai estrear na Copa do Mundo é o jogador Cucurella. O Cucurella é da seleção espanhola. Ele também joga no Chelsea junto com o Estevão. E acredito que ele vai se estrear nessa Copa muito bem. Principalmente porque a seleção espanhola é uma das favoritas e até mais fortes da Copa do Mundo. E ele não só é um bom lateral, como também jogou a Copa do Mundo de clubes. E inclusive ganhou a Copa do Mundo de clubes jogando pelo Chelsea na última edição de 2024. Então, acredito que o Cucurella vai estrear nessa Copa muito bem, principalmente porque ele é um jogador, um lateral que, além de ser muito bom na marcação, ele também consegue ser muito bem ofensivamente e acredito que ele vai fazer um diferencial muito grande para a seleção espanhola. Além das qualidades como jogador, ele também tem uma característica muito interessante, por assim dizer, que é o cabelo dele. Ele tem um cabelo muito marcante e acredito que é inclusive um dos fatos que até gerou alguns memes na internet por conta do cabelo dele, por ele ter um cabelo grande, cabelo muito até marcante, por assim dizer. Mas sobre futebol, no futebol ele joga muito bem, consegue marcar bem e muito bem na fase ofensiva e é um jogador muito importante que se a seleção brasileira for encarar essa seleção espanhola, tem que ficar de olho nesse cara porque ele é muito bom. Outro jogador que vai estrear na Copa do Mundo de 2026 é o jogador Palmer. O Palmer, ele vai defender a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026 e além disso, ele também é do Chelsea, que também joga junto com o Estevão e com o Cucurella, que é um time que talvez vai gerar muitos jogadores para a Copa do Mundo, não só para a seleção da Inglaterra, mas também para outras seleções do mundo inteiro, principalmente porque é um time que contrata bastante jogadores e também, além de contratar muitos jogadores talentosos, inclusive, ele contrata muitos jogadores talentosos e jovens. E isso é um diferencial do Chelsea que acredito que seja um ponto fundamental que vai trazer muitos jogadores para a Copa do Mundo. E o Palmer é um jogador que, além dele ser um jogador muito bom no ataque, ele também consegue armar jogos e também na finalização. Ele é um jogador que ele desequilibra no ataque e também ele tem uma característica de que, inclusive, que tornou ele um meme, que é a de característica de não ser um jogador que é muito explosivo, um jogador que é muito que ele é um jogador mais racional dentro do jogo. Ele consegue fazer jogadas, ele consegue pensar nas jogadas e fazer jogadas muito interessantes que conseguem desestabilizar os sistemas defensivos dos adversários. E acredito que o Palmer é um jogador que é muito talentoso e que a seleção tem que ficar de olho caso vá enfrentar a seleção inglesa, porque ele é um jogador que desequilibra, ele é magrinho, mas ele consegue muito bem ser um jogador que tem um físico muito bom para disputa de bola e também consegue ser muito rápido em tomada de decisões de dentro do campo. O próximo jogador que vai estrear na Copa do Mundo é um jogadoraço que joga muito na Premier League, que é o Haaland. O Haaland, ele vai defender a seleção norueguesa na Copa do Mundo. E a seleção da Noruega conseguiu se classificar principalmente pelo aumento do número de seleções que agora acontece na Copa do Mundo.
Se antes a Copa do Mundo tinha 32 seleções, agora tem 48 seleções, um aumento de 16 seleções. E a Noruega conseguiu, com esse aumento de vagas, se classificar para a Copa do Mundo e conseguiu também com o Haaland, que é um jogadoraço. É um excelente centroavante, faz gol de cabeça, gol com os pés, gol de carrinho, gol feio, gol bonito. O Haaland é um excelente centroavante e vai fazer muita diferença para a seleção da Noruega. Eu não acredito que a seleção da Noruega consiga ir tão longe assim, principalmente porque além do Haaland não tem tantos nomes assim, tantos nomes fortes, tantos jogadores tão bons e experientes, principalmente em grandes times e em grandes ligas, mas a seleção da Noruega vai conseguir ter uma estrela ali e talvez conseguindo jogar numa estratégia muito boa. E além de juntar com uma boa estratégia de jogo, conseguir aliar isso com fazer a estrela do time deles fazer o que eles sabem fazer de melhor, que é fazer gol, acredito que talvez a Noruega consiga surpreender nessa Copa do Mundo. Vamos ver, eu acredito que vai fazer diferença, que o Haaland pode fazer diferença para a seleção da Noruega, mas a gente tem que ver isso na Copa do Mundo. Ele tem que mostrar para o que veio, mostrar que ele é o cara que é o goleador e decisivo, não só no Manchester City, mas também pela seleção dele, que é a seleção da Noruega. E o último craque que vai estrear na Copa do Mundo de 2026 é o jogador Lamine Yamal. O Lamine Yamal vai defender as cores da seleção da Espanha, que é uma seleção que está muito forte, não só com ele, como eu já disse também, o Cucurella vai jogar por essa seleção, e acredito que o Lamine Yamal, e junto com os outros jogadores que estão na seleção da Espanha, vão conseguir fazer a diferença. Eu já disse que é um time que eu acredito que seja forte para a Copa do Mundo, e acredito que vai ser uma seleção que vai fazer a diferença, principalmente jogando no coletivo e também jogando com as estrelas que eles têm, como por exemplo o Cucurella e também o Lamine Yamal. O Lamine Yamal é um jogadoraço que também joga pela seleção da Espanha, mas também ele joga pelo Barcelona, onde ele consegue desequilibrar muito bem, jogando junto ali com o Rafinha, jogando com o Lewandowski, e acredito que na Copa do Mundo não vai ser diferente. O Lamine Yamal talvez seja o melhor jogador que vai estrear nessa Copa do Mundo, porque além dele desequilibrar, ele tem um drible muito bom no 1 contra 1, ele tem um chute muito bom, ele consegue driblar bem, ele consegue ter um bom físico e também ele é muito rápido. E a seleção brasileira, se caso for enfrentar a seleção espanhola, tem que ficar muito, mas muito esperta com esse jogador, tem que ter uma atenção redobrada nele. Ele é um jogador que desequilibra qualquer partida. Quem já viu ele jogando pelo Barcelona, principalmente na Champions League, vê que ele é um jogador muito diferente e que consegue passar não só um, mas vários jogadores e consegue desequilibrar e desmontar, inclusive, alguns sistemas defensivos. E se a seleção brasileira for jogar contra a seleção da Espanha, tem que ficar muito esperta com esse jogador e também com o coletivo da Espanha. Mas se faltou algum jogador, coloca aqui no campo dos comentários se faltou algum jogador. Eu vou trazer ele. Se caso tiver faltado mais algum jogador, coloca aqui nos campos dos comentários. Por esse vídeo é isso. Deixe seu like, comente aqui no campo dos comentários. Não se esqueça de, se aparecer o botão hypar, clicar nele. E por esse vídeo é isso. Tchau!